Imagine por um instante que a prosperidade não fosse um mistério envolto em interpretações contraditórias, mas uma construção espiritual precisa, desenhada por Deus com fundamentos, estruturas e movimentos bem definidos. Talvez você já tenha sentido aquela inquietação silenciosa. Por que algumas pessoas avançam, frutificam, multiplicam, enquanto outras, mesmo com fé sincera, seguem presas nos mesmos ciclos? Será que você está tentando prosperar usando peças que não se encaixam? Será que, sem perceber, está aplicando fé, mas ignorando os princípios que sustentam o processo? Hoje, eu quero abrir diante de você um mapa, não um discurso motivacional vazio. Quero te mostrar que existe uma arquitetura espiritual que rege a prosperidade bíblica, e quando você entende suas engrenagens, sua vida começa a se mover com direção, não por acaso, não por sorte, mas por alinhamento. E eu te convido a ir comigo até o final, porque o que vamos explorar aqui pode redefinir completamente a forma como você enxerga sua jornada com Deus. Prosperidade nas Escrituras nunca foi tratada como um resultado aleatório. Deus não trabalha com improvisos. Ele trabalha com princípios. Ele trabalha com ordem. A prosperidade, na perspectiva bíblica, é parte de um design espiritual, um modelo, uma estrutura que, quando compreendida e aplicada, manifesta resultados consistentes. Muitos cristãos sinceros acreditam que prosperidade depende apenas de fé, como se a vida fosse um sorteio espiritual onde alguns recebem a chave da abundância e outros não. Mas a Bíblia nos revela algo muito mais sofisticado, que prosperidade é consequência de entendimento, alinhamento e prática. Quando digo arquitetura espiritual, estou falando de uma combinação entre propósito, princípios, práticas espirituais e responsabilidade. E quero que você perceba desde agora, não é falta de fé que impede muitos de prosperar, é falta de entendimento estratégico. A fé move montanhas, mas é o entendimento que te impede de construir casas sobre areia. Ao longo deste vídeo, vamos desmontar mitos que distorceram a visão bíblica sobre prosperidade e reconstruir um entendimento sólido, coerente, maduro, exatamente como adultos espirituais que desejam profundidade precisam ouvir. Muita confusão foi criada ao redor da palavra prosperidade, e essa confusão gerou extremos. De um lado, quem transforma a prosperidade em misticismo, quase como um amuleto espiritual. Do outro, quem reduz prosperidade ao dinheiro, como se Deus fosse um gerente financeiro cósmico. Mas a verdade bíblica está em outro nível. Primeiro, prosperidade não é apenas riqueza material. A Bíblia a define como plenitude, progresso integral, avanço contínuo, vida que frutifica em todas as áreas. Reduzir prosperidade a dinheiro é ter uma visão infantil do reino. Segundo, prosperidade não acontece apenas pela fé isolada. Fé é fundamento, mas não substitui princípios. Muitos dizem eu creio, mas violam princípios diariamente, negligenciam responsabilidade, anulam a diligência, ignoram a sabedoria. Ter fé sem aplicar princípios é como plantar sementes sobre o concreto esperando frutos. Terceiro, prosperidade não é privilégio de poucos escolhidos. O reino não é loteria. Deus não cria desigualdade espiritual. Ele cria oportunidades alinhadas a propósitos. Quarto, prosperidade não depende de rituais místicos ou fórmulas mágicas. Na Bíblia, prosperidade não é produzida por atos esotéricos. Ela nasce da combinação entre fé ativa, decisões práticas, princípios imutáveis e direção divina. Esses mitos criaram uma geração de cristãos frustrados, que esperam resultados sem compreender o processo. E é exatamente aqui que a arquitetura espiritual começa a fazer sentido. Toda construção começa pelo fundamento, e na prosperidade bíblica não é diferente. O fundamento é propósito. Nada prospera sem propósito. Não existe prosperidade verdadeira onde não há alinhamento com a missão que Deus colocou na vida de alguém. Abraão prosperou porque carregava um propósito, tornar-se pai de uma nação. José prosperou porque carregava um propósito, preservar vidas em tempo de fome. Neemias prosperou porque carregava um propósito, restaurar os muros de Jerusalém. Cada um deles tinha um destino que justificava a prosperidade que receberam.
E é isso que muitos cristãos esquecem. Deus não prospera a ambição vazia. Deus prospera projetos alinhados ao seu reino. Há pessoas pedindo prosperidade sem saber exatamente para quê. Querem mais, mas não sabem o que fazer com o que pedem. E prosperidade sem propósito produz desorientação. O primeiro passo da arquitetura espiritual é simples e profundo: descobrir para qual missão Deus te chamou. Não comece pedindo prosperidade, comece pedindo discernimento do seu propósito. Quando o propósito se firma, a prosperidade encontra solo fértil. Se o propósito é o fundamento, os princípios são a estrutura, e sem estrutura, nenhuma construção permanece de pé. A Bíblia apresenta princípios que governam a prosperidade, e eles não são negociáveis. A semeadura e colheita é um deles. Não se colhe onde não se semeia, não se vive abundância onde não há generosidade, disciplina ou compromisso. A diligência é outro princípio. A Bíblia é categórica ao mostrar que os planos bem elaborados e a dedicação constante levam à fartura, enquanto a pressa, a desordem e a procrastinação conduzem à pobreza. A sabedoria aparece como um dos pilares mais fortes da prosperidade. Provérbios é praticamente um manual de gestão pessoal, emocional e financeira. Sabedoria protege, direciona, preserva e multiplica. A integridade, por sua vez, é o princípio que sustenta a longevidade da prosperidade. Uma vida próspera construída sem integridade sempre desaba. Essa estrutura não é apenas bíblica, é lógica. Deus não derrama abundância sobre quem não sustenta princípios. A fé te conecta a Deus, mas os princípios te alinham ao sistema que Ele estabeleceu. Uma arquitetura não funciona sem dinâmica, movimento e fluxo. É aqui que entram as práticas espirituais. Elas não substituem os princípios, mas os ativam. A oração é o alinhamento da vontade. É quando você não apenas fala, mas percebe a direção divina. A meditação na palavra é o processo pelo qual a sabedoria deixa de ser informação e se torna mentalidade. O discernimento é a bússola que te impede de entrar por portas erradas e perder tempo com oportunidades que não vêm de Deus. A obediência é o gatilho que transforma a direção em movimento. Davi nunca entrava em batalha sem buscar ao Senhor primeiro. Daniel prosperou em um império hostil porque suas práticas espirituais mantinham sua mente clara, seu espírito forte e sua identidade alinhada. Essas práticas não são atos religiosos, elas são ferramentas do reino. Elas fazem você enxergar o que outros não veem, perceber oportunidades antes dos outros, tomar decisões mais inteligentes e evitar erros fatais. Sem dinâmica espiritual, a estrutura perde movimento, e prosperidade exige movimento. Mas não basta movimento, é necessário sustentação. Prosperidade requer gestão, responsabilidade e consistência. Deus abençoa, mas o homem administra. José não prosperou apenas por causa do sonho que recebeu. Ele prosperou porque sabia administrar recursos, liderar equipes, planejar estratégias e executar com excelência. Há pessoas que recebem oportunidades, portas abertas, conexões, recursos, mas perdem tudo por falta de gestão. Prosperidade sem responsabilidade se transforma em desperdício. Deus não deposita abundância em ambientes onde há desordem. Gestão é espiritual, organização é espiritual, clareza financeira é espiritual, dedicação é espiritual. Prosperidade não é apenas sobre multiplicar, é sobre sustentar, preservar e expandir de forma consistente. E isso exige maturidade emocional, espiritual e prática. Agora que você conhece os pilares da arquitetura espiritual da prosperidade, quero te mostrar como ativá-los na prática. Primeiro, faça um diagnóstico pessoal. Qual pilar você tem negligenciado? Fundação, estrutura, dinâmica ou sustentação? Identificar a fraqueza é o primeiro passo para restaurar a construção. Em seguida, tome pequenas ações práticas. Escreva em uma frase clara o propósito que você sente que Deus tem guiado em sua vida. Escolha uma atitude de semeadura, um hábito de diligência e um ajuste de integridade para implementar de imediato. Estabeleça um tempo diário de prática espiritual, oração, leitura, meditação, escuta, não como obrigação, mas como alinhamento. E revise como você tem administrado tempo, dons e recursos.
Prosperidade é ativada por decisões que se repetem, não por eventos isolados. Quando você ajusta sua vida a essa arquitetura, começa a perceber portas que antes não via, ideias que antes não surgiam e sensibilidade espiritual que antes estava adormecida. Nada disso é misticismo, é alinhamento de princípios. E aqui está a revelação final. Prosperidade começa no entendimento antes de se manifestar na vida prática. Deus não abençoa confusão, Ele abençoa ordem. Prosperidade não é consequência apenas de pedir, mas de compreender. Quando os pilares se alinham, a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna a consequência natural de uma vida estruturada no propósito, nos princípios, na prática espiritual e na responsabilidade. Você não está à margem da prosperidade bíblica, você está à beira de uma transformação que começa no entendimento e se manifesta no cotidiano. Se este conteúdo trouxe clareza, deixe seu comentário compartilhando qual pilar você percebe que precisa fortalecer. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa visão e acompanhe os próximos conteúdos, porque esta é apenas a primeira parte de uma jornada que pode redefinir sua vida espiritual e prática. E, se desejar aprofundar ainda mais, confira os vídeos poderosos que os links estão na descrição deste vídeo para você viver uma prosperidade alinhada ao propósito de Deus e às engrenagens do reino. Estou aqui para caminhar com você e para ajudar você a construir com entendimento a vida próspera que Deus já arquitetou.